Bom dia, nono ano. Assim como eu expliquei para vocês na sexta-feira, essa semana vai ser uma semana que eu vou passar dois trabalhos para vocês. E o primeiro que eu vou apresentar, hoje, segunda-feira, é o trabalho com o tema reportagem. Vocês vão escrever novamente uma reportagem, assim como vocês fizeram na prova de produção de texto, né? Mas, primeiramente, vocês vão escolher o tema. Na prova de produção de texto, eu escolhi o tema. Agora é com vocês, tá? Então, escolha um tema que você desejar, mas escolha com atenção, pois se trata de um trabalho escolar, não se esqueça. Então, tem um tema muito legal que eu gosto, que eu queria falar, mas procure perceber se esse tema é coerente para apresentar no trabalho, tá bom? Se você tiver dúvida referente a esse tema, você me procura, fala assim, professora, eu estou com ideia de fazer tal tema. Pode ser, tá bom? Mas só se realmente você tiver dúvida disso, tá? Você poderá falar sobre temas sociais, esportes, entretenimento e etc. Tá? Então pode ser de diversas áreas, já que uma reportagem ela se enquadra em vários setores dos jornais, né? Vários editoriais. Para escrever bem sobre o tema, você precisa compreendê-lo bem. Ah, eu sei de um tema de esportes e eu quero falar e eu acho que eu sei bem. Mas dá uma pesquisada antes, pode ser que você encontre outros fatos que você não sabe e aí vai enriquecer ainda mais o seu texto. Então, por mais que você já saiba do tema, não custa nada pesquisar, tá bom? Segundo, o título principal e secundário, né? Já que faz parte da estrutura da reportagem, o título principal e secundário. O principal é a manchete, aquela que chama a atenção do seu leitor. Então, quando você for colocar lá no seu trabalho, pode escrever com letras maiores, como se fosse um jornal mesmo, e procura palavras que realmente chamem a atenção, tá? Sobre aquele tema que você escolheu. O secundário traz um pouco mais de informação sobre o que foi dito na manchete. Então, ele vai instigar ainda mais o leitor a perceber sobre o texto que você fez, tá bom? Então, a manchete costuma ter poucas palavras e o título secundário, ele traz um pouquinho mais de informação, então pode ser um pouquinho maior. Não se esqueça, isso não é opcional. Isso aí é a estrutura da reportagem e tem que ter no seu trabalho. A lead também é a estrutura da reportagem e tem que ter no trabalho, mas não tem como fazer sem ela, né? É a introdução do assunto. Então, não se esqueça de usar as palavras-chave nessa parte do texto. Palavras-chave é aquilo que vai introduzir sobre o assunto principal que você quer falar, sobre o seu tema. O tema ele tem uma visão geral do que você quer falar, por exemplo, falar de entretenimento. Mas o que dentro do entretenimento? Tem muitas coisas. Então, na lead, você vai começar a introduzir especificamente o que você vai falar. E seja objetivo nas suas palavras, pois a reportagem é um texto pequeno. Pequeno, quando eu falo, é de 15 a 20 linhas, tá? Não é pequeno de 5 linhas. Isso não é um texto. Então, você tem que ser objetivo, para que o seu texto dê conta de tudo aquilo que você quer falar e, ao mesmo tempo, se enquadre no gênero que é curto, né? É um texto pequeno. Características importantes deste trabalho. Como eu já falei, o texto deve ter no mínimo 15 linhas e no máximo 25. Ah, professora, eu fiz só 10 linhas, pode? Não, não pode. Tá? Não pode ser menos que 15 e não pode passar de 25. A apresentação deverá ser bem feita e organizada. Quando eu falo isso, professora, eu quero fazer uma manchete que seja colorida. Pode fazer, porque isso é um trabalho, não é a produção de texto, né? A prova de produção de texto. Então, faz uma manchete colorida. Se quiser enfeitar a página, pode enfeitar. Se quiser fazer na folha do caderno, pode fazer. Se quiser fazer em folha do chamequinho, pode fazer também. Mas, desde que seja organizado, né? A letra bem feita para poder entender o que você escreveu. E aquilo que eu sempre falo, e tem gente ainda fazendo da mesma forma errada, que a gente tem que escrever até o final da linha, fazer parágrafos e reler para ver se os erros ortográficos foram corrigidos, tá bom? Então, revise o seu texto. Se puder, fala com alguém da sua casa, fala assim, olha, lê esse texto aqui meu, é meu trabalho de português, tá bem feito? O que você acha? Tá bom? Isso aí é muito válido, que eu já falei para vocês. Porque às vezes a gente vai escrevendo e a gente não tem aquele olhar crítico sobre o nosso texto. Procura alguém na sua casa e pede para ele ler, tá bom? Então, fica atento à linguagem utilizada, se é formal ou informal. Ah, eu vou escrever um texto mais formal porque eu vou falar sobre um problema climático, por exemplo. Então,
Faz uma linguagem mais formal. Ah, vou escolher informal porque eu vou falar por exemplo, de cinema. Então, fale de uma maneira informal. Só que informal não é para você colocar várias gírias, várias coisas assim que a gente não vai entender. Informal é uma linguagem mais coloquial, como se você estivesse conversando com o seu colega. E formal é como se você fosse apresentar esse texto, por exemplo, para um jornal que realmente existe. Então, você vai fazer um texto com uma linguagem mais cuidadosa, tá bom? Então, se você tiver dúvida sobre isso, você vai me procurar, tá? Atenção! A data final para a entrega deste trabalho será até o dia 5 do 10. O dia 5 do 10 cai numa segunda-feira. Nessa segunda-feira vai ter aula, vai ser um novo gênero textual, mas durante todo o dia, de 7h30 até as 5 horas, respeitando o horário de almoço, claro, você pode entregar. Aí, a devolutiva da seguinte forma: será lá na plataforma do Classroom, onde eu vou postar o link desse vídeo e o PDF dos slides. Então, você vai lá e coloca a foto. A foto tem que ser o quê? A foto tem que ser nítida. Quando eu falo nítida, é uma foto que seja boa para poder compreender a sua letra. Aí eu já disse, né? Não coube numa foto só, tira duas, tira a primeira parte de cima e depois a parte de baixo. Não tem problema enviar duas fotos para a devolutiva, tá? E se o seu texto couber numa foto só, envia ela na posição vertical, que é a forma retrato, né? Que é assim, tá bom? Que fica mais fácil para eu corrigir. Seu trabalho valerá de 0 a 10. O que vai definir o trabalho que vai valer de 0 a 10? Se você seguiu todas as instruções que eu coloquei aqui, se você prestou atenção no que eu falei, porque eu já falei para vocês que o slide ele só vai orientando o que eu estou explicando. O importante é você escutar o que eu estou explicando para você. Então, se você seguir todas as orientações, se o texto for bom, tiver coesão e coerência, aí é 10, né? Tem que ver os erros ortográficos também, tudo. Tá tudo certo? 10. Mas pode levar zero também. Então, se atente a tudo que eu estou falando para vocês, tá bom? Esse trabalho é muito importante para a nota. E aí, se tiver dúvida, me procura ao longo da semana, porque vocês têm até dia 5 para entregar, então é muito tempo. Professora, eu quero entregar antes. Beleza, é só ir lá no Classroom e postar a sua devolutiva antes, ok? Então é isso. Capricha, bons estudos para vocês e fico na guarda da devolutiva.